A Montanha Mágica, leitura. Estamos no capítulo intitulado Uma Palavra Demais. Nós paramos ali na página 89, Joaquim e Hans começaram a falar sobre a mazurca, que na verdade é a marúzia, né? Então o Hans falou, olha, é bem estorvada, ela parece meio fútil, né? E o Joaquim responde, e contudo teria motivos de sobra para ficar quieta, pois está bastante doente. Ninguém pensaria isso, disse Hans Castorp. Tem uma aparência tão sadia. Uma doença do peito é a última coisa que eu lhe atribuiria. Tentou trocar com o primo um olhar atrevido, mas verificou que o rosto de Joaquim, apesar de tostado pelo sol, mostrava uma cor terrosa. Primeiro, o que Hans fez, né? Aqui é um trocadilho, porque lembre-se que a Marúzia, ela tem seios imponentes, né? Então ela tem uns belos seios. E aí que ele falou, ele fez aquela coisa do tiozão do pavê, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Só que em vez de encontrar uma outra pessoa rindo também, pegando a pessoa falando, saquei, ele encontrou o Joaquim bem sério. Então vamos lá. Ninguém pensaria isso, disse Hans Castorp. Tem uma aparência tão sadia? Uma doença do peito é a última coisa que eu lhe atribuiria. Tentou trocar com o primo um olhar atrevido, mas verificou que o rosto de Joaquim, apesar de tostado pelo sol, mostrava uma cor terrosa, como a adquire a pele queimada quando o sangue se retira. E que sua boca se crispara de um modo particularmente doloroso, adotando uma expressão que despertou no jovem Hans Castorp um vago pavor, e fez com que ele, mudando imediatamente de assunto, fosse informar-se sobre outras pessoas, na intenção de esquecer o mais depressa possível. Sessão de pergunta a gente comenta mais sobre isso. Então tá. Na intenção de esquecer o mais depressa possível Marúzia e a expressão de Joaquim, o que aliás conseguiu sem dificuldade. A inglesa do chá de roseira brava chama-se Miss Robinson. A costureira não era costureira, mas uma professora do Liceu Estadual Feminino de Königsberg, e por isso se expressava com tanta correção. Seu nome era Senhora Engelhard. Quanto à velhota jovial, nem o próprio Joaquim sabia como se chamava, apesar de viver há muito tempo ali em cima. Em todo caso, era a tia-avó da comedora de iogurte, com a qual morava o tempo todo no sanatório. Mas quem estava mais doente dentre os que comiam à mesa era o Dr. Blumenkohl, Leo Blumenkohl, de Odessa. Aquele moço bigodudo, de cara fechada. Já havia anos que se achava internado. Estavam passando por uma verdadeira calçada urbana, a rua principal de um centro internacional, como logo se via. Vinham-lhes ao encontro os hóspedes das clínicas, na maioria jovens, que flanavam por ali. Flanar é andar sem nenhum compromisso, né? Que flanavam por ali. Os cavalheiros em traje esportes e sem chapéu, as damas também sem chapéu e com saias brancas. Ouvia-se falar russo e inglês. À direita e à esquerda havia lojas com vitrines elegantes, e Hans Castorp, cuja curiosidade travava uma luta violenta com a fadiga ardente, obrigou os olhos a verem, detendo-se durante muito tempo diante da loja de um camiseiro para constatar que a vitrine estava mesmo à altura. Depois surgiu uma rotunda com galeria coberta, onde uma banda dava um concerto. Era a sede social da estância. Em diversas quadras de tênis jogavam-se partidas. Jovens escanhoados, ou seja, com a barba totalmente raspada, né? A cara totalmente lisa. Jovens escanhoados, de pernas compridas, trajando calças de flanela cuidadosamente passadas, exibiam os antebraços desnudos e os sapatos
com solas de borracha, e à sua frente jogavam mocinhas bronzeadas, vestidas de branco, que em plena corrida se estiravam alto no ar iluminado pelo sol, a fim de rebaterem no vôlei a bola alvacenta. Um como que pó de farinha pairava sobre as quadras bem cuidadas. Os primos sentaram-se num banco vazio para olhar e criticar o jogo. Você não joga aqui? Perguntou Rascastorp. Não me deixam, respondeu Joaquim. Nós temos de ficar deitados, sempre deitados. Settembrini costuma dizer que vivemos uma vida horizontal, que somos uns horizontais. É uma das suas piadas sarcásticas. Aquela gente que joga ali não está doente ou então joga apesar da proibição. De resto, eles não jogam muito seriamente, é mais para mostrar os trajes. E quanto às proibições, existem por aqui outras coisas proibidas que se jogam, como o poker, sabe? E também petit chevaux, neste ou naquele hotel. Petit chevaux, eu coloquei na nossa lista, no nosso Quizlet, e aí eu vou aproveitar para abrir esse Quizlet aqui com você, mas é um jogo, se eu não estou enganado, espero que eu não esteja enganado, é um jogo parecido com o Ludo. Você já deve ter jogado o Ludo, né? Tem as pecinhas, tem que contornar o tabuleiro, esse tipo de coisa, né? Mas de um jeito ou de outro, deixa eu abrir aqui para eu falar para você. O nome do capítulo é... então o capítulo errado, não é compra necessária. É uma palavra demais. Então, aqui. Petit chevaux. Até coloquei uma figura ali para você. Então é bem... ou é o precursor do Ludo ou é o próprio Ludo no original, né? Então está ali. Então se joga poker e petit chevaux. Petit chevaux é cavalinho, né? Se fosse para traduzir ao pé da letra. No Ludo não são cavalinhos, né? Pelo menos no Ludo que eu jogava. Neste ou naquele hotel. Entre nós, isso se pune com expulsão. O jogo de azar é considerado a infração mais prejudicial. Contudo, há quem saia ainda depois da revista noturna para entrar na jogatina. O príncipe, que deu o título ao Berens, também costumava escapulir de noite, né? E aí a pergunta é por que eles são tão moralistas? Talvez não, né? Talvez por causa da emoção, né? Você está apostando. Primeiro que você talvez perca todo o dinheiro e aí não pode ficar mais no sanatório, não sei. Segundo, porque é um ambiente muito propício ao vício, né? Você está ali sem fazer nada. E terceiro, isso pode te deixar muito nervoso. Lembre-se que a temperatura do Joaquim subiu alguns degraus ali pelo simples fato de ele receber a visita do Rascastorp. Então imagine jogar no poker lá, sei lá, apostar uma fortuna, né? Rascastorp mal o ouvia. Andava com a boca entreaberta, embora não estivesse resfriado, tinha dificuldade em respirar pelo nariz. Seu coração martelava num ritmo contrário à música, o que lhe causava impressão vagamente penosa. Isso para mim também é muito interessante, uma experiência que eu tenho que usar muito esforço de imaginação para ter acesso, né? Então a música estava tocando lá, ele percebia o ritmo da música, percebia o ritmo do coração dele, que estava martelando, então isso não seria difícil perceber, só que aí via que havia um descompasso, né? Eu fico pensando, o que ele queria? Que o coração tocasse conforme a música? Mas talvez justamente por essa distração, né? O coração dele batendo, a música tendo outro ritmo. Então causava uma impressão vagamente penosa. Tomado dessa sensação de desordem e contrariedade, estava a ponto de cochilar quando Joaquim o avisou de que eram horas de voltar. Percorreram o caminho em silêncio. Rascastorp até chegou a tropeçar diversas vezes na estrada plana, e ao dar-se conta disso, esboçou um sorriso melancólico, sacudindo a cabeça.
O porteiro coxo conduziu-os no elevador até o seu pavimento. Separaram-se em frente do quarto número 34, com um breve até logo. Huscastorp rumou através do quarto e saiu para a sacada, onde, sem mais nem menos, se deixou cair na espreguiçadeira. Nem sequer mudou de posição. Antes mergulhou numa pesada modorra, que as rápidas pulsações do coração animavam desagradavelmente.